crédito deverão ser autorizadas por lei específica e constar do orçamento anual para 2020. Capítulo 9 das disposições finais. Artigo 32. A despesa de competência de outros entes da Federação só será assumida pelo município quando firmado convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres previsto o recurso na lei orçamentária e que visem ao desenvolvimento municipal. Artigo 33. A administração municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar os custos de cada ação governamental. Artigo 34. A proposta orçamentária do município, relativa ao exercício de 2020, deverá ser elaborada de conformidade com o princípio de transparência dos atos de gestão, além dos princípios contábeis geralmente aceitos, a fim de garantir o livre acesso e participação dos cidadãos às informações relativas à elaboração, execução e acompanhamento do orçamento, inclusive na discussão em audiências públicas. Parágrafo único. São instrumentos de transparência dos atos de gestão fiscal, os quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, os relatórios resumidos da execução orçamentária, os relatórios de gestão fiscal, o Balanço Geral Anual, as audiências públicas e as leis, os decretos, as portarias e demais atos do Executivo. Artigo 35. Caso o projeto de lei do orçamento de 2020 não seja devolvido até 31 de dezembro de 2019, o Poder Executivo, para sanção, até que o mesmo seja a programação dele constante, poderá ser executada à razão de 1/12. Artigo 36. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, foi enviada a esta casa em 12 de abril de 2019. Isso. Constam ainda do corpo da lei os anexos, só para conhecimento da população. O anexo 1, que são metas e prioridades. Eu acho interessante a população depois, a gente pode até anexar essa documentação, que são mesmo as ações do Poder Executivo durante o ano de 2020. Aqui constam todas as despesas de cada segmento. E o anexo 2 são metas fiscais, e o anexo 3, riscos fiscais, que engloba aí a parte da contabilidade. Então, agora, passa aos expositores, poderão agora ser interpelados pelos vereadores presentes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Rodrigo. Bom, boa noite a todos, boa noite aos colegas, a prefeita, assessor jurídico. Apenas uma observação também, uma dúvida, que no artigo 9º aqui da lei, ele traz que a proposta orçamentária de 2020 contemplará autorização ao chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares no limite de 20%, aí observando o disposto na Lei 4.320, de 17 de março de 64. Nesse caso, eu tive acesso recente a alguns pareceres, principalmente do Ministério Público de Contas, que eles têm indo no sentido de... Eles estão entendido que o 20% talvez seja um limite um pouco extenso. Consultando no site do tribunal esses dias, eu vi lá, referente às contas acho que de 2017 mesmo, que ainda não chegaram. A gente até estava estranhando, porque sempre chega em maio, abril, e estava lá um apontamento do Ministério Público recomendando que talvez os próximos viessem... revisse essa questão de 20%, que achou um pouco alto. Eu não sei se, principalmente, o Carlos Alberto, o doutor Carlos Alberto, teve algum acesso, mas acho que é interessante a gente estar dando uma pesquisada nisso antes de aprovar. Sim. Que, se for o caso, para evitar qualquer problema lá na frente com o Tribunal de Contas, a gente está revendo essa questão. Que esses 20% vale para o
suplementação do Poder Executivo, mas por equiparação é o da Câmara também. Então, sempre que mexe nesse é o da Câmara. Então, para a gente estar observando, para evitar problemas lá com o Tribunal de Contas. O que eu tenho conhecimento é que, pelo Tribunal de Contas, até então, eu não vi esse parecer ainda, é que é aceito até o limite de 30%. Isso, né? Após isso, já não é aceito. Sempre na LDO, em Maria da Fé, se coloca esse crédito suplementar aí de 20%, mas, pelo que eu tenho conhecimento, nunca foi utilizado total. Né? Eu acho que, então, se não foi utilizado, a gente está dentro do limite. Né? Mas eu penso que pode haver um estudo que não prejudique nem o Executivo nem o Legislativo, porque senão tem que abaixar do Legislativo também. Né? E a gente tem que prever isso. Despesas e orçamentos diários que estão dentro da Constituição, nós já temos uma previsão do que nós vamos receber, ou podemos receber. O que nós não temos de previsão são mesmo os convênios futuros que podem o município ser beneficiado. Né? Então, geralmente, esses 20% servem para isso. Por exemplo, vamos fazer uma construção de um exemplo, de uma escola. Está no orçamento que nós vamos gastar 300 mil. Gastou 600. E se a gente não tiver essa margem, aí a obra não vai ser concluída? Né? São casos que a gente tem que pensar. Mas eu peço que vocês estudem e ponderem o que for melhor. A gente pode ver o limite que foi utilizado nos últimos anos e faz uma média. Faz uma média. Abaixar muito também sufoca. Aí fica complicado executar, né? Dependendo de imprevistos, essa questão que você disse. Mas eu acho que... Porque nós sonhamos com convênios. Né? Eu acho que todo gestor e a Câmara também sonha que o município pode ser beneficiado com vários convênios. Então, a gente tem que ter essa margem. Caso a gente tenha essas emendas, esses convênios, a gente possa executar. Né? E ressaltando também que a abertura dos créditos suplementares especiais, eles vão depender da existência de recursos também, né? De recurso disponível para ocorrer aquela despesa. Né? Crédito suplementar é só se você tiver com o dinheiro. Né? Você vai fazer a mudança de dotação, uma vez que você já tem um recurso para executar tal ação, né? Tal programa. Mais uma observação, aproveitando até, destacando a presença aqui da Andréia Caetano, que está representando o grupo de proteção aos animais, que até tive conversando com alguns deles, sempre demonstram a preocupação. Eu vi aqui no anexo 1, que é das metas e prioridades, dentro da questão da fauna preservada, que é o programa 14. Aí está numa ficha, que o pessoal da contabilidade chama ficha, não sei se é o termo correto. Manutenção da defesa sanitária animal. É só mesmo para esclarecer se essa ficha contemplaria programas como castração, esse tipo de coisa que pode ser direcionado, né, desse problema que a gente sabe que é recorrente no município, dos animais abandonados, e tem esse apelo aí como uma forma de resolver, que seria a castração, que diminui. Não sei se seria está abarcado aqui nessa defesa sanitária, ou se teria que criar um outro programa. Nós colocamos, pensando nisso mesmo, nessa parte aí de proteção aos animais. Então, na lei de diretrizes orçamentárias, já contempla, né, essa manutenção da defesa sanitária animal. O que nos cabe depois trabalhar se a gente terá orçamento para realizar. Né? Mas contempla, sim. É só isso mesmo, que até para explicar, com certeza o pessoal lá da Proteção Animal e outros interessados estão assistindo. Aqui a gente trouxe, como a prefeita disse, o Dr. Carlos Alberto também explanou, a gente traz aqui os programas e as fichas de cada setor da prefeitura que pode ser executado. Como ela mesma disse, depois vai ver se vai ter o recurso. A LDO ela não traz os valores, tanto que eu acho até que quando a LOA, a lei orçamentária, é até mais um pouco fácil de explicar, porque ela tem, por exemplo, aqui, Administrando o Futuro, que é um do primeiro programa da prefeitura. Está lá, ficha número 2.010, manutenção de convênios. Aí tem a questão da merenda, lá, que já é na parte de educação.
a ficha de manutenção da merenda escolar. Aqui traz apenas as fichas e depois na LOA vai ser colocado os valores. Que tem os valores. Que o pessoal às vezes fica meio complicado, mas LDO não é a mesma coisa que LOA. Sempre me perguntam isso, estão aproveitando para destacar essa questão. Que na LOA, sim, a gente vai poder ver quanto que vai ser direcionado para cada setor. Né? Eu acho muito interessante a população ter acesso a esse anexo 1, porque às vezes fala assim, mas em que é gasto o dinheiro público? Né? Aqui está dividido certinho por cada programa. Então, abrange todas as secretarias, né? Abrange a parte de transparência, a parte de valorização do trabalho. Eu acho interessante a gente colocar isso, sim, em mídia, né, para o pessoal ter acesso. Vai poder ser mudado? Não vai, porque já consta lá no PPA, que foi aprovado em 2017, que também houve um estudo quando foi aprovado. Né? Mas é interessante também a gente falar que, por exemplo, surge alguma lei que não está prevista na LDO, não vai poder, surge algum problema, não vai poder esse problema ser solucionado? Vai. Nós temos já o exemplo que nós passamos no ano passado, quando nós tivemos o problema com o transporte das pessoas de transporte rural que trabalham, né? Onde a Câmara aprovou a lei do transporte para atender a linha da mata, posses e reserva, e aí não constava no PPA. Mas, uma vez que houve a necessidade de criar essa lei para atender uma parte da população, hoje já está aqui na LDO, e uma vez que a lei foi aprovada, também já foi anexado ao PPA. Né? Então, assim, problemas futuros que, talvez por um descuido ou porque não houve esse problema, não foi contemplado aqui, a gente pode aprovar a lei, né? O Legislativo aprova e é contemplado no PPA que já foi aprovado. Essa parte aí do transporte rural está no 042, Transportando Progresso, que é o nome do programa. Aí o último lá, 2090, manutenção do serviço de transporte rural. Na LDO de 2017, de 2018 não existia. Como a gente já tem a lei aprovada, já está em execução, já está contemplando aqui na lei para 2020. Apenas em relação a essa questão de a gente divulgar nesses anexos, nós temos a lei já toda escaneada no site da Câmara. Mas eu vou solicitar para o pessoal ali da secretaria que coloque também no Facebook, que às vezes o site não é todo mundo que tem o costume, não é todo mundo principalmente que no comentário, né? Postar o link nos comentários que está sendo transmitido hoje, que aí quem assistir depois fica mais fácil para acessar. Com certeza. Até para seguir na leitura, fica mais tranquilo. Como foi lido aqui, gente, é importante a gente saber, né, que a LDO está garantindo os repasses constitucionais mínimos para educação e saúde. Né? É importante a gente falar que é 25% educação, 15% saúde. É claro que o município investe muito mais do que isso, mas tem que constar em lei, porque eu, por exemplo, como gestora, tenho conhecimento de municípios que o prefeito agora não cumpriu esse percentual mínimo o ano passado, e agora quer que o Tribunal de Contas abone essa falta dele não ter cumprido, porque não houve repasses. Os repasses totais. Mas, de acordo com o que o município recebeu, o mínimo você tem que garantir, tanto para a educação quanto para a saúde. Maria da Fé, graças a Deus, a gente investe muito mais do que isso. Né? Tem uma parte aqui também que era uma dúvida minha, e ao estudar, para trazer para vocês, eu acho que é importante a gente falar para a população, só a nível de conhecimento, que é o artigo 14, quando fala do orçamento de conter uma reserva de contingência de 5%. O que é isso, reserva de contingência? Tomara que a gente nunca precise usar, né? Mas sim, em caso de calamidade pública, de tempestade, que ocorra alguma coisa assim, que não estava previsto, que o município precise utilizar esse valor, então a gente consta na LDO, esse 5% do montante que o município prevê para receber pode ser utilizado para isso. Então, eu penso assim, que ela é bem sistemática, né, mas abrange o que precisa ser abrangido. Né? Eu gostaria
E o exemplo, né, citado pelo vereador, que é através de uma preocupação dessa ONG, né, com relação aos direitos dos animais, à manutenção dessa defesa animal, ela está prevista na LDO e também no PPA. Então, apenas um exemplo de várias metas e prioridades que constam na LDO. Então, ele citou apenas um. Então, eu acredito que tem outras preocupações, outros anseios da população que pode ser trazido através de sugestões, né? Então, foi muito bem colocado essa preocupação dessa ONG e está previsto aqui. E deve ter outras preocupações, outros anseios também, que já constam no orçamento, que pode ser melhor estudado e inserido na LOA, para ser executado no ano que vem, né? Então, muito bem observada a preocupação deles e a colocação do vereador. Apenas um exemplo de vários que podem ser, né, melhor observado, apontado para ser inserido na LOA e executado. Sim, importante a gente falar também, né, sobre vários convênios que a Prefeitura Municipal tem. Às vezes as pessoas falam, Polícia Militar, Polícia Civil, vocês estão vendo que nós estamos até divulgando algumas ações da Polícia Militar, e um dia tinha um comentário de um cidadão, o que a Prefeitura tem a ver com isso, com o trabalho da polícia? A Prefeitura tem tudo a ver, porque existe um convênio entre Prefeitura e Polícia Militar, Polícia Civil. Se não fosse os municípios garantirem o básico para que esses órgãos executem o trabalho deles com qualidade, nós não estaríamos tendo a segurança que a gente tem no município, né? Hoje, o convênio ele abrange tanto o aluguel do espaço onde a Polícia Militar se encontra, como a manutenção de veículos, a manutenção de escritório, né? Existe, sim, um convênio com vários órgãos, com o Emater, para a gente atender o nosso produtor rural. Na área da saúde, a gente participa do consórcio Sismas, que garante aí a marcação de consultas e exames para a população, né? O município não conseguiria sobreviver se ele não estivesse consorciado hoje ao consórcio da saúde. Temos na área ambiental o consórcio com Cimasas, né? Um grande problema que o município tinha relacionado ao problema da coleta do lixo, para onde que ia esse lixo, onde que era armazenado, né? A gente sabe aí do problema que a gente tinha no antigo lixão, e problema de moscas varejeiras em toda a cidade. Foi a gente começar a levar o lixo para os Cimasas, sumiram as moscas, né? Então, são vários convênios que o município tem. Tudo isso gera despesa, mas a gente entende que não é despesa, é investimento. Se nós estamos investindo no cidadão, investindo na melhoria para a cidade, temos que pensar que isso mesmo é investimento para o progresso da cidade. Então, quando vocês tiverem acesso a esse anexo 1, né, que vai ser colocado aí no Facebook também, vocês vão ver quantos programas, quantas atividades contempla a LDO. Tudo que se pensa no Poder Executivo, no Poder Legislativo, está aqui na LDO. Não se faz nada sem estar documentado. Esse da alimentação saudável, né, tá a construção e reforma dos matadouros municipais, né? Esse aqui, será que aí a gente vai conseguir ajuda para uma então, lembra que a gente já tem o projeto, isso, né? Eu já tentei fazer a licitação 2 vezes, por falta de recurso a gente não conseguiu. Então, no orçamento já está previsto. Tá. Basta nós termos recurso para executar, né? Esse 12 também do apoio ao pequeno produtor, que você falou mesmo, do convênio com a Emater. Esse convênio vai continuar, né? Isso, esse convênio ele venceu agora em maio, né? Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a Emater. A Emater, ela trabalhou vários anos, teve um convênio vários anos com o município. Depois nós ficamos aí sem a Emater, eu acredito, por volta de 15 anos. E aí, lá em 2013, iniciou-se o convênio com a Emater novamente. Com a morte do Sr. Luiz, que a gente passou por essa perda, e
com toda a crise que o governo estadual estava passando, então, nosso município ficou descoberto esse período. Nós não tivemos, né, o técnico fixo aqui durante o ano passado. Tanto é que a gente fez até um aditivo no convênio. Como não estávamos sendo atendidos semanalmente, todos os dias da semana, nós fizemos um aditivo, foi diminuída a carga horária, e alguns técnicos vinham de outras cidades para atender Maria da Fé. Foi bom, não supriu todas as nossas necessidades. Mas, semana passada, eu já recebi o novo diretor regional da Emater. Ele está assumindo agora, e aí nós já trabalhamos sobre a Emater. Ele já está vendo um técnico para ser transferido para cá. E, assim, de tudo que o município pagou para a Emater, existe uma margem ainda de atendimento que não foi realizado. Eles são muito justos nisso. Quando a gente não tinha o técnico, eu pedi para diminuir o valor, porque a gente paga mensal R$7.000, né? Aí, como nós fizemos esse aditivo, nós passamos a pagar R$4.000 mensal, com direito a 8 horas semanais do técnico. Não, 8 horas não, 8 dias mensais, 2 dias por semana. Mas aconteceu de que, como era um técnico de outra cidade que estava atendendo, às vezes teve semana que a gente não teve atendimento. Então, eu passei essa planilha para o diretor regional, junto com a Karina, e, assim, o ano passado foi pago todas as parcelas. Como nós não estávamos tendo atendimento, de janeiro até maio, que o convênio estava em vigor, eu também não realizei nenhum pagamento. Uma forma de estar cobrando a Emater, isso mesmo. Então, nós temos um saldo de débito do município, mas temos um saldo de débito da Emater. Já encaminhei para ele esse ofício, eles vão suprir todas as dívidas nossas e dele, e assim que ele conseguir a transferência desse engenheiro para cá, eu acredito que agora em julho ele já consegue sanar isso, a gente já faz a assinatura do novo convênio. Eu achei muito importante a preocupação dele de trazer um técnico que vá atender os nossos produtores, tanto na área da agricultura como na área da pecuária. Então, ele não quer trazer qualquer funcionário, ele quer trazer alguém que vai agregar, que vai contribuir com o município. Então, eu prefiro esperar e vir uma pessoa que realmente vai contribuir com os nossos produtores. Obrigado. Alguém mais? Vereador Clínio. Boa noite, senhora prefeita. Boa noite, assessor jurídico da Câmara. Boa noite aos colegas aqui de plenário, aos companheiros de mesa da presente comissão. Eu queria aqui aproveitar para dizer que o nosso orçamento, a nossa lei de diretriz orçamentária, ela é bem ampla, já é fruto de uma construção, são de vários mandatos, né? E abrange praticamente quase todas as prerrogativas e também disciplina e ordena a maneira como o prefeito conduz a gestão da cidade, porque tudo que está previsto aqui ele pode fazer. Na administração pública só se faz o que a lei manda. O que não está previsto aqui, não existe maneira dele estar fazendo. Então, é uma lei bem completa, algumas características peculiares que precisam aí de suplementar. A Câmara está aqui para essas aprovações, e eu acredito que o nosso município está bem amparado por essa lei. E se acaso surgir algum caso bem específico, como surgiu a questão aqui do transporte, do transporte rural das pessoas, que não estava previsto, que já é objeto esse ano de previsão, essa casa está aqui à disposição para fazer essas adequações pertinentes. Muito obrigado. Alguém mais? Algum vereador a mais? Não. Agora passamos ao questionamento aos expositores pelos presentes inscritos. Como não teve nenhum inscrito, então vamos...
que às vezes, talvez, com a realização da audiência, deve ter pessoal acompanhando de casa, a gente vai colocar também o link. Então, a audiência logo se encerra, mas assim que o pessoal de casa tiver acesso à lei ou assistiu a audiência e ficou com alguma dúvida, pode nos procurar, porque ela tem que ser votada até o início do recesso, mas ainda tem aí uns 15 dias. Então, ela vai ficar na casa aguardando aí uns 15 dias para ser votada e aprovada, né, encaminhada para o Executivo. Então, fica aí o pessoal que estiver assistindo, tem alguma dúvida, às vezes alguma sugestão, quer entender algum ponto que não ficou muito claro, vem até a casa ou até a prefeitura, que a gente esclarece, né, para poder dar maior transparência, porque é importante ela ficar bem esclarecida agora, que eu acho que quando for realizar a audiência pública no fim do ano, que é da lei orçamentária, essa sim que já traz valores, já é um pouco mais... já é visível enxergar onde o dinheiro vai estar mesmo, que essa aqui apenas são programas, aí o pessoal possa estar participando mais e possa estar entendendo. Com certeza. Importante a gente frisar nisso, para toda a população entender. É um orçamento. Isso não quer dizer que nós teremos recursos para executar tudo, né? Então, quando vocês tiverem acesso ao anexo 1, vocês vão ver que tem vários programas, várias ações que estão previstas aqui. Serão executadas se nós tivermos recursos financeiros para executar ou conforme também a necessidade de cada setor, de cada programa. Se não vê aqui, por exemplo, construção e ampliação de uma nova escola de pré-escola, né? Está aqui. Se o município tiver um recurso para isso, será realizado, se for a necessidade. O importante é constar na lei de diretrizes, para poder executar depois, como o vereador Clênio disse. Não se faz nada que não esteja na lei. Vou passar agora questionamentos do inscrito Jefferson. Boa noite. Boa noite. Acho que tem que ligar. Boa noite. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, excelentíssimo prefeito. Boa noite. Estou aqui, estava olhando o PPA, né, e também estava analisando a LDO. Eu queria frisar aqui o artigo 2º do plano do PPA. O plano plurianual tem como diretrizes, inciso 2, a realização de políticas públicas para a cidadania, a afirmação dos direitos e da justiça social. Artigo 3º. Os objetivos estratégicos a ser alcançados no plano plurianual, PPA, destaque ao inciso 10. Garantir o direito humano à moradia adequada, com atenção especial às populações de menor renda, atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social. E o inciso 11. Contribuir com a promoção do direito de viver livre da violência por meio de ações... o inciso 13. Garantir o direito à cidade por meio de mecanismos de participação da população nas definições sobre o planejamento urbano e de inclusão de populações residentes em área de risco. Né? Tendo em vista a situação do município, situações específicas da área urbana, eu gostaria de saber se na LDO, qual ficha específica, qual programa tem a destinação de atender essa meta no plano plurianual, se tem alguma meta. E se não tiver, se os vereadores e a prefeitura poderiam propor e planejar alguma ação nesse sentido, para que a gente tenha um projeto específico, no meu entender, de um assunto de grande interesse, que a cidade está carente no momento. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver aqui, com certeza contempla. Contempla aqui apoio à pessoa carente, distribuição de materiais de construção à população carente, fala da parte de moradia, que o Jefferson disse. Moradia para o homem do campo, que é o 027, também contempla a construção de casas populares na zona rural. Então, se tiver uma família carente, sem moradia, até na zona rural a gente pode ajudar. Projeto Lar Docilar,
construção de casas populares na sede, na zona urbana. Nós temos falando desse assunto de moradias, né, abordado pelo Dr. Jefferson, nós temos um problema, né, que é de conhecimento de todos, do loteamento Vila Felicidade. Alguns lotes foram doados na gestão anterior, né, foi aberto um inquérito sobre algumas doações irregulares. Isso está em estudo ainda com a promotoria. Vamos até tentar agendar uma audiência para essa semana para tentar finalizar isso, porque eu não concordo que as pessoas foram enganadas e as pessoas estão com o documento em mãos e até hoje não são donos de nada, né? Então, e o município também não pode ser tão irresponsável a ponto de fazer doação de um local onde as pessoas não têm condições mínimas de construir as suas casas. Como foi citado pelo advogado, moradias em situações de risco. Então, nós temos, sim, alguns moradores que as casas, quando foram construídas, talvez não teve um planejamento, que seria em situação de risco, essas moradias. Algumas já estão sofrendo esse problema, né, nós tivemos até que retirar uma família da casa por questão de desabamento, e essa família ela tem que ser beneficiada com a doação de um novo lote, né? É claro que a casa onde a família estava, ela não recebeu de doação, ela comprou o problema de outra pessoa. Mas o que o município pode oferecer para essa família? A doação de um novo lote para que a família possa construir a sua nova casa. Algumas ajudas a gente já está dando no decorrer desse processo. Então, essa audiência que eu quero marcar com o promotor é para isso mesmo, né? Eu fiz um levantamento de todas as doações realizadas, os termos de cessão de uso que as pessoas têm em mãos. Nós temos também um arquivo lá na prefeitura com todos esses termos de doação. Tem um mapa registrado no setor da fazenda desse loteamento. Então, eu fui um a um. Peguei o termo de doação do João, o João está lá na quadra tal, no lote número tal. Coloquei o nome do João lá. Fui outra pessoa, fui fazendo isso. Aconteceu de ter lotes com mais de uma pessoa com cessão de uso em mãos. Então, foi doado um lote para mais de uma pessoa. Aconteceu de ter o termo de cessão em mãos e no projeto o lote não existir. Temos esse problema também, né? Aconteceu de ser doado muitos lotes numa área que ainda é rural, que só com o projeto que vocês vão aprovar de extensão urbana que nós vamos conseguir solucionar esse problema dessas pessoas. A maioria dos lotes doados está nessa parte do loteamento que ainda é área rural. Não se faz loteamento em área rural, né? Se faz chacreamento, né? Então, tem muitos problemas para serem resolvidos. Eu penso assim que o cidadão é que está sendo o maior prejudicado nisso e a gente não pode deixar como está. Eu respeitei o prazo da promotoria pública até agora. A gente teve um problema, né, nos anos anteriores de ter muita troca de promotor. Então, um começava a estudar o caso, já era transferido, vinha outro promotor. Como agora já faz um bom tempo que o doutor está lá, nós já tivemos 2 conversas sobre esse assunto. Ele já me pediu vários documentos, a gente já entregou. Então, eu penso que agora é hora de analisar junto com ele, junto com esta casa também. Eu penso que algumas quadras já podem ser autorizadas para construção, pois as pessoas terão acesso à água, à luz, à rede de esgoto, que é o mínimo, né? E a gente vai solucionando o problema dessas famílias. Quais as famílias que serão privilegiadas primeiro? Nesses casos em que o Dr. Jefferson citou, né? Pessoas que estão em situação de risco.
Mas como eu já falei com vocês numa reunião interna que a gente teve, não adianta somente a gente fazer a doação do terreno. Existem pessoas, existem famílias que não têm condições de construir a sua casa. Então, esse é um problema social mesmo, que nós vamos ter que envolver toda a comunidade, criar mesmo essa rede dessas mãos que abraçam essas famílias do município e a gente tentar solucionar os problemas um a um. Vamos conseguir solucionar todos? Infelizmente, não. Mas os casos de mais urgência, com certeza. Então, assim que eu tiver essa resposta da promotoria, eu marco uma reunião com os vereadores, passo para vocês, e a gente decide em conjunto como é que a gente vai sanar tal problema. Complementar. Obrigado pela resposta, prefeita. E eu entendo realmente que a senhora propõe... Está saindo? Tá. A senhora propõe é muito importante, vamos dizer, é um requisito objetivo do que todo mundo quer, uma residência. Então, a questão da construção, da doação de materiais é muito importante, está vinculado à assistente social. Mas o que o PPA fala, e eu gostaria de frisar, e até chamar a atenção dos vereadores, da possibilidade de complementar essa ideia, do planejamento como eu posso dizer, na questão em volta da regularidade dos imóveis, né? A gente sabe que a prefeitura, o município, tem muitas áreas com diversas situações. A gente carece de um plano de zoneamento que reconheça a diversidade do município, tanto no setor urbano como na área rural. Então, eu imagino que o problema da moradia, o problema da urbanização e do direito a uma cidade livre e que as pessoas possam viver em harmonia, passa por esse planejamento, por essa discussão, e que o nosso PPA já previu como meta essa discussão. Então, eu encontrei na LDO pontos específicos de orçamento, da destinação de recursos. Aí, na LUA, a gente vai discutir o que vai ser destinado para essas rúbricas, né? Mas eu gostaria de frisar que eu não vi na LDO, eu gostaria que os vereadores pensassem sobre isso, o Poder Executivo também, da possibilidade da gente avançar nesse sentido, cumprir o PPA, para que esse projeto, né, que a questão urbana e a questão do parcelamento do solo dentro da cidade, pensando no social também, né? Tem muita discussão hoje sobre o loteamento, sobre o chacreamento, voltado para a questão de habitação da população que tem condições de pagar um lote e tal, mas eu entendo que também poderia ser incluída nessa discussão a questão pública e social de regularidade de solo, até mesmo como a senhora mencionou, nessas outorgas que foram feitas, nenhum critério e nenhuma legislação, nenhuma regulamentação sobre como ceder e conceder esses lotes que são muito importantes para a população, para o povo, mas se feito de forma desordenada, causa um problema ainda maior. Sim. E é nesse sentido o meu apelo, tá bom? Eu agradeço a atenção. Obrigado. Eu penso que os cidadãos são os olhos do poder público, né? Então, como o Jefferson disse aí, várias situações, né, que podem estar em situações de risco. A gente tem que tomar conhecimento dessas situações, às vezes através, né, as denúncias chegam até a gente, muitas vezes não, e tentando ir solucionando esses problemas. É muito importante isso mesmo, a gente pensar, né, uma vez que a gente solucionar, que nós conseguimos solucionar esse problema, pelo menos do Vila Felicidade, a gente terá condições de garantir para essas pessoas que estão em situação de risco, elas terem a doação de um terreno, que é o início, né? E prever, como já está previsto na LDO, até construção de casas para as pessoas carentes, aí já consta no orçamento. Precisamos saber se teremos recursos para isso, né? Algo mais? Vereador Henrique. Boa noite, prefeita. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Jurídico da prefeitura, doutor Carlos Alberto, demais vereadores, vereadora. Nessa linha de material, assim, pessoas que necessitam, né, citando o nome de fazer uma casa,
doa um lote para pessoa de cenário de risco e tal. Essas casas que estão em estado, assim, vamos dizer, complicado, assim, com trincas, com prestes a, vamos dizer, desabar, não está chegando ao ponto, mas está no ponto que a pessoa de dentro da casa olha e enxerga lá fora. E tendo em vista com todos os repasses que estão em dia, né, que você colocou no início, o governo já está praticamente legalizando tudo isso, né, o governo do Estado. Hoje a prefeitura ela não está ajudando nessa linha de material de construção pessoas nesse sentido? Nós estamos, a gente, sempre que as pessoas procuram assistência social, né, essas doações são feitas na assistência social, porque eu não comungo de gabinete de prefeito ser porta para doação de materiais, nem de remédios em troca de votos. Eu nunca fiz isso, não queria fazer. Então, é a assistência social que cuida disso para mim. Então, as pessoas vão lá, pedem a doação, a assistente social visita a moradia, junto com o engenheiro da prefeitura, e nós fazemos a doação conforme a necessidade da pessoa e conforme a nossa lei garante, né? Filtro nisso, né? Que filtro para ver realmente se a pessoa filtro precisa é ou o não, que, certo? por exemplo, é diferente de uma pessoa que está com problema de goteira na casa receber a doação de telha do que uma pessoa que quer fazer um muro em volta da casa. Não, é o né? questionamento mesmo, no sentido de que pessoas me procuraram falando que foram atrás pedindo ajudas, que a prefeitura disse que não tinha dinheiro para ajudar. Não, a E gente está nessa linha atendendo. também de medicamento que você citou, o pessoal da assistência social também já está ajudando na linha com medicamentos? Sim, os casos mais urgentes. Mais urgentes, não todos. Nós tentamos garantir primeiro a questão de suplementos para idosos, acamados, o aleitamento materno para as crianças recém-nascidas, né? Crianças que têm problemas que tem alimentação especial ou que tem como é que eu falo? Problema com lactose. Intolerância à lactose. Aí tem o leite próprio, dieta né? própria, Então, a né? gente faz isso. Por exemplo, pessoas em tratamento contínuo, que vão tomar aquele medicamento para a vida toda. Às vezes, a gente não consegue atender a receita toda da pessoa, mas o medicamento mais caro a gente consegue atender, né? Geralmente, as pessoas que fazem esse tratamento contínuo, os medicamentos são muito caros, né? Então, a gente está... Tudo tem que ter um filtro, né, para a gente ajudar quem realmente está precisando. Mas as pessoas que procurarem vocês podem encaminhar para assistência social. Eu tive sim. um caso hoje que ele me procurou, que ele teve na farmácia básica, não conseguiu os medicamentos, e eu encaminhei o pessoal da assistência social. Aham. E ele pôde me retornar se ia conseguir ou não. Então, vamos ver se ele me procurar, eu vou falar para ele procurar que a prefeitura está doando medicamento. Às vezes a gente não consegue das doar possibilidades. toda a receita, Certo. mas, Tá. no mínimo, a gente consegue ajudar. Mais um questionamento que eu queria fazer no início, o senhor já colocou, é a respeito da ausência do setor de contabilidade hoje aqui. Sim. A primeira vez ele não pôde vir, que tinha um compromisso em Belo Horizonte, agora ele está doente, né? Me parece que ele está meio resfriado. Espero que na LOA, que a gente vai chegar em setembro, né? Vai ser colocado em votação aqui, espero que a gente convoque que ele venha. Porque acho que ninguém mais interessante para falar da parte financeira. Porque eu ele tenho alguns entende questionamentos muito mais para que fazer. nós, né? Sim, eu tinha alguns questionamentos nesse sentido, mas ele não estando presente aqui, então fica meio, né? Mas espero que na próxima, se ele estiver ouvindo, né, acompanhando, que ele compareça, porque acho que ninguém melhor na parte financeira sabe mais de dinheiro, né, do que o contador. Né? Com certeza. Sei, Mas se vocês tiverem alguma dúvida antes da aprovação da LDO relacionada ao anexo 2 e 3, né, que eu não vou me propor a falar porque eu não entendo da parte contábil, podem estar convocando para uma reunião para sanar algumas dúvidas, tá? Antes da aprovação. Vereador Leonardo. Boa noite a vocês. Só muito bem colocado pelo Dr. Jefferson, que a questão social, né? A questão moradia hoje é uma prioridade. Desses loteamentos, desses lotes que estão embargados na justiça, algum deles já foram doados para alguns moradores? Não.
Não. Não foram doados. Os únicos lotes que que as casas continuaram sendo construídas depois que eu entrei e que iniciaram a construção foi naquela quadra onde já existiam moradias em construção. Então, na primeira conversa, quando eu entrei lá em 2017 com a promotoria pública, em que o inquérito foi aberto, na primeira conversa, na primeira audiência, eu levantei isso para o promotor. Eu falei assim, olha, existe uma quadra nesse loteamento em que algumas famílias já estão construindo suas casas. E se a gente determina que eles não podem continuar, tudo que foi investido lá vai ser perdido. Então, naquela rua que vocês têm acesso, que já tem algumas pessoas morando, ele foi autorizado pela promotoria, isso em conversa somente entre eu e a promotoria, o doutor Carlos Alberto estava de testemunha lá comigo, foi autorizado as pessoas construírem, tá? Com a responsabilidade do Poder Executivo de garantir o mínimo, que era a água da Copasa ligada e a rede de energia instalada, que foi o que a gente conseguiu fazer. Hoje nós já temos pessoas morando lá, né? Agora, a parte de infraestrutura da rua é algo que a gente vai ter que batalhar para isso, porque o município, com o recurso próprio, infelizmente, não consegue fazer o calçamento. Obrigado. Então, não havendo mais ninguém para as questões, o relator da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas preparar um relatório sobre essa audiência pública para ser juntado ao projeto de lei número 13/2019. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Obrigado.